Eu acho que ao ir para o Líbano eu entendi um pouco o que meu pai deixou para trás quando ele resolveu emigrar. O que que se... Tem uma filósofa que fala que todo imigrante guarda um segredo, que é a vida que ele deixou para trás. E eu acho que essa viagem para o Líbano eu consegui encontrar um pouco o segredo do meu pai, que é a vida que ele deixou para trás antes de vir para cá. Eu acho que essa é a parte mais forte assim da minha visita, que é todo esse entendimento. Um entendimento maior da onde que eu vim. Eu me reconheci em coisas que eu não sabia que existia, sabe? Me reconheci em situações que eu nunca imaginava. Foi bem forte assim nesse sentido de um encontro com as forças que agem sobre a gente, né? Com as forças culturais mesmo que agem sobre a gente. Esse trabalho, eu acho que a peça principal é o vídeo em tríptico. Agora, das fotografias, isso varia, tá? Varia, as minhas preferidas, elas variam conforme o dia. Acho que hoje, a minha preferida é essa aqui, que é aquela da janela com a sombra no chão. Acho que hoje essa é a minha preferida, essa que está falando mais comigo, assim, essa que está... Eu acho que, pelo que eu conversei, pelo que eu entendi dessa viagem, a imigração ela era uma única saída na época que foi. Então eram tempos difíceis no Líbano, existia parte da família já no Brasil e ele veio meio tentar a vida no Brasil. Então a migração para ele era a única chance. Eu acho que depois dessa visita, eu acho que eu entendo... Tem um entendimento muito maior, assim. Como é que eu vou dizer isso? Difícil falar isso sem expor muito, sabe? Eu acho que tem uma parte... Eu acho que agora eu tenho uma compaixão maior pelo meu pai, porque eu entendo de onde ele veio, do que ele abriu mão para estar aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, isso não é visto como uma trajetória de um herói só. Tem todas as contradições que envolveram essa parte migratória e esse estar no Brasil e o que ele fez com essa cultura toda que ele tinha com a gente. Tem uma coisa curiosa, que essa é uma herança cultural que não quer ser transmitida, né? Porque eu e todos meus irmãos têm nomes brasileiros. A gente tem nome brasileiro. A gente foi criado sem falar árabe em casa. Tem toda uma tentativa de assimilação da cultura brasileira. Então, a imigração, naquela época, nos anos 50, a migração era morte. A migração era velório. Porque você nunca mais ia ver as pessoas que você amava. Então, tem uma coragem muito grande assim, de fazer um movimento desse. E um dos poemas que guia o trabalho e que ele ouviu nos anos 50 falava justamente disso. É quem foi e voltou e encontrou seus vivos. Então o poema ele duvida da possibilidade de retorno. E eu estou contente de poder ser um desses vetores de retorno que o poema duvida tanto, assim. Eu acho que uma das coisas que mais importantes de estar lá foi entender que eu não ia conseguir entender a cultura sem aprender a falar a língua. Porque eu acho que na língua tem um jeito de pensar que está meio escondido. Então, tem uma coisa linda que eu aprendi que a palavra, a onomatopeia para ai,
Em árabe, né, falar ai, é que é a mesma palavra para irmão. Então, quando você está machucado, você chama o seu irmão. Isso é uma coisa mais linda, assim. Então, eu vou descobrindo pequenas coisas de cultura na língua, por exemplo. A palavra belo é a mesma palavra para doce. Hello, é a mesma palavra. A gente tem uma questão muito interessante nisso. E lá é uma relação um pouco diferente, assim, na relação com belo. Eu acho isso muito forte, assim. Acho que isso me trouxe um entendimento, assim, do jeito de pensar. E eu continuo aprendendo árabe e eu acho que isso está me cada vez mais trazendo mais camadas de entendimento a partir da língua mesmo. ملكنا